Olá, companheiros da espiritualidade. Aqui estamos para mais um estudo do NEP Bezerra de Menezes, transmitido pelo canal YouTube Prosebem, de Aracaju, Sergipe. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E é com alegria que eu os convido para a reflexão de hoje, no qual daremos continuidade ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13 a 16, onde Jesus nos alerta, faz um chamado realmente para nós, a responsabilidade moral, o livre-arbítrio e as consequências da nossa indiferença aos seus ensinamentos. Que possamos abrir nosso coração para que tenhamos uma reflexão iluminada e inspiradora para cada um de nós. Compreendendo com serenidade esses ensinamentos e permitindo que eles encontrem em nós terreno fértil, guiando nossos passos na vida com mais humildade, discernimento e amor. Para a gente começar essa reflexão de hoje, achamos interessante fazer uma síntese das perícopes anteriores, no capítulo 10, para que assim a gente possa fazer a conexão e facilitar a compreensão com o trecho da perícope de hoje. Quando Jesus envia 70 ou 72 discípulos, de 2 em 2 as cidades, que ele mesmo depois visitaria, com a missão estes discípulos de anunciar o reino de Deus e a realizarem sinais, os milagres, assim chamado por algumas religiões, ele os adverte que apenas levem a paz e testemunhem o acolhimento ou rejeição, sem julgamento, pois a responsabilidade dessa cidade será maior no dia do juízo e cabe a cada um assumir seus próprios erros, né? Juízo aqui, a gente deve lembrar que não é entendido como algo que vai condenar, mas sim uma advertência, um alerta moral, que só um ser do nível espiritual de Jesus, que atingiu o estado crístico, pois sua prática era condizente com o que ele ensinava, pode ter essa capacidade para tal, em comunhão com Deus. Passamos, então, assim, entendido isso, essa retrospecção, para que possa fazer ponte, a leitura dessa película de hoje, que está em Lucas, capítulo 10, 13 a 16, e também em Mateus, capítulo 11, 20 a 24. Isso, nós faremos a leitura na tradução, lembrando que esse trecho do Evangelho é de Lucas, no Novo Testamento, e aqui, que vai ser lido, é a tradução de Haroldo Dutra, mas pode ser lido em qualquer outra tradução, a critério de quem nos ouve nesse momento. Diz assim, no capítulo 10, versículo 13, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom tivesse ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido, sentados em panos de saco e cinza. Prosseguindo no 14, todavia haverá mais tolerância no juízo para Tiro e Sidom do que para vós. No 15, e tu, Cafarnaum, acaso serás elevado ao céu? Serás rebaixada ao Hades, melhor dizendo. E no 16, a perícope é concluída por Lucas dizendo assim, quem vos ouve, ouve a mim. Isso Jesus falando. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita o que me enviou. Bom, vamos então ir aprofundando a nossa reflexão em cima disso, fazendo uma breve introdução como um todo. O trecho do Evangelho, queridos irmãos,
segundo Lucas, apresenta aqui advertências firmes de Jesus a 3 cidades: Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Estas passagens, quando lidas superficialmente, parecem severas para nós. No entanto, quando analisadas à luz da doutrina espírita, revelam-se lições profundas sobre as leis, da responsabilidade moral, do livre-arbítrio e das oportunidades espíritas que recebemos ao longo da nossa vida, em cada plano encarnatório. E isso tudo está lá no livro dos Espíritos, né, as leis, da responsabilidade moral, a lei de causa e efeito. Procurem ler e aprofundar mais. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo 10 e capítulo 28. Leiam, aprofundem, traz ricas reflexões a respeito dessas leis e tudo mais. Bom, fazendo a contextualização histórica e simbólica e presente, Jesus adverte as cidades da Galileia, ou seja, ele está puxão de orelha, como nos diz a Luiz Elias, quando fala sobre esse trecho do Evangelho de Mateus, o qual ele estuda. Atualmente, essas cidades, elas fazem parte de Israel, né? Que foi cidade conquistada por Josué no período do Bronze Antigo, e que era rodeada por um muro de pedra muito espesso, né? Essas 3 cidades judaicas citadas, elas ficavam ao redor do lago existente na Galileia. Corazim, Betsaída, essas 2, melhor dizendo. Corazim, que ficava à margem, né? Eram os pescadores que aí habitavam, e de cultura e tradição judaicas. Ou seja, eles eram monoteístas, tinham um só Deus. Cafarnaum, por sua vez, muda um pouquinho aí, porque ela era uma cidade onde ficava a casa de Pedro e era muito frequentada pelo mestre Jesus. As 2 outras cidades citadas aí, Tiro e Sidom, o Tiro hoje atualmente chamada de Sur, e Sidom, elas ficavam mais ao norte da cultura, e cultura não judaica, ou seja, eram politeístas e pagãs, chamados povos gentis, que aí viviam. Atualmente, essas 2 cidades fazem parte do Líbano, denominado de Líbano, né? Contextualizando essa mensagem, Jesus, voltando às palavras firmes e educativas, pois estas foram regiões que presenciariam diretamente seus ensinos maravilhosos, as 3 primeiras, né? Mas não se transformavam interiormente. Receberam tanto, mas pouco vivenciavam. Na visão da doutrina espírita, isso corresponde à situação em que um espírito recebe luz, ou seja, conhecimento, no sentido de esclarecimentos à luz do evangelho, da vivência de quem está ensinando, importante frisar, reorientação, mas permanece estagnado, parado, onde pode até ele mudar externamente, ir ao centro, para uma parte, assistir à doutrinária, mas não interiormente. Não acontece a sua reforma interna. E aí Allan Kardec nos lembra que a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, à luz do esclarecimento, quanto mais se recebe, mais responsabilidade vai ter aquele que recebeu. No capítulo 13, retomando aí
os versículos, desculpe, não é capítulo 10, versículo 13, que diz assim: a ti, Corazim, e a ti, Betsaída, a dor da oportunidade perdida. Porque receberam, mas não aproveitaram. No Evangelho, Jesus afirma que as cidades tidas como moralmente inferiores tivessem recebido os mesmos sinais que elas, já teriam arrependido. Quantos de nós já recebemos uma mensagem consoladora na casa religiosa, no caso a nossa, o centro espírita, um chamado íntimo para mudar os hábitos, quando recebemos uma intuição, um conselho sábio de um amigo ou de um mentor espiritual, que faz essa comunicação direta com o mentor, e ainda nós continuamos do mesmo jeito, frequentando a casa, mas a mudança não acontecendo. Então, as cidades aí representam o nosso coração, que permanece indiferente. Essa é a simbologia. No versículo 15, Cafarnaum será elevada até o céu. É uma pergunta. Cafarnaum será elevada até o céu? A resposta: não, descerás até Hades. Lembrando aqui de estudos anteriores que céu aqui representa o estado de consciência e transformação, onde se encontra os seres no seu processo de evolução. E Hades representa aqui a cidade dos mortos. Cafarnaum foi a cidade que Jesus mais trabalhou, ou seja, a que mais recebeu a luz crística, mais até do que as duas que eu já falei aqui hoje. A frase que diz assim, fala de queda moral, consequência material, da ilusão de superioridade. Acontece muito conosco, né? Seres aqui nesse plano encarnado, nesse momento. Nos elevamos a um patamar de superioridade diante do outro e não correspondemos na prática, na nossa vivência do dia a dia, com os familiares, com os amigos, no trabalho, na rua, a essa elevação que a gente supostamente pensa que tem, porque está na ilusão. Estamos aqui estudando, somos mais evoluídos? Não, fiquemos atentos. Lemos o Evangelho, somos mais evoluídos, fiquemos atentos à nossa vivência do dia a dia. Ele não se fala aí de castigo eterno, porque essa não é a ideia nossa do Espiritismo. No entendimento espírita, quem se acredita espiritualizado, mas não vive a espiritualidade, desce. Desce um degrauzinho, 2 degrauzinhos, 3, depende de cada um. Pela via das provas necessárias ao reajuste, à reorganização. E muitas vezes precisam voltar no plano encarnatório com aquilo que trazemos para essa encarnação e não demos conta. Quem se humilha reconhece suas imperfeições, sobre por que progride. Sobe, melhor dizendo, desculpe, sobe porque progride, né? Então, não é se humilhar, aquela coisa que não é real, mas é ser humilde, simples de coração, de exemplo e de vivência. Não adianta dizer que a gente é simples da boca para fora, né? Quando a gente demonstra o tempo todo que não é. Então, trabalhemos isso em nós, que é muito importante. Então, aqui, Cafarnaum traz a simbologia do espírito orgulhoso, rico de conhecimento, mas pobre de vivência, que ainda não aprendeu tanto quanto deveria do Evangelho do Cristo. Bom, finalizando no versículo 16, é dito assim: quem vos ouve, a mim ouve. A missão dos servidores da luz, no caso, né? Esta é a missão. No caso aí, o discípulo de Jesus
que ele mandou na missão de pregar. Jesus afirma que desprezar seus mensageiros é desprezar a ele próprio. E se despreza ele, está desprezando ou não reconhecendo o Criador, Deus. Então, à luz da doutrina espírita, nos nossos estudos, os discípulos aqui representam todos os trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados, que vivenciam, ensinam e vivenciam na sua vida o Evangelho de Jesus. Rejeitar a verdade, a orientação moral ou a inspiração elevada é negar a si mesmo a chance de crescer. Os espíritos benevolentes nos ajudam continuamente. Oremos, invoquemos. Quando ignoramos suas inspirações, retardamos o nosso próprio crescimento evolutivo, o nosso próprio progresso. Nós vamos finalizar trazendo as aplicações práticas para esta reflexão de hoje. Aqui nos convida Jesus nesta perícope, o trecho evangélico relatada por Lucas. Somos nós, Corazim, quando retornamos a oportunidade de mudança. Ignoramos. Então, estamos aí como o povo chamado de Corazim. Quando repetimos erros conhecidos sem esforço de superação. Olha, a doutrina frisa sempre isso, é importante. O esforço é importante, a gente sabe que cai, mas nos esforçamos para, e cada dia mais, repetindo menos os erros, os mesmos erros, que a gente chama de padrões repetitivos, ou ciclo vicioso, para sempre ficar rodando naquele carrossel lá da pracinha, né? Roda, roda e não sai do lugar. Ou somos beco de saída, quando esperamos sinais extraordinários para mudar. Quando a reforma íntima depende sempre de um choque, uma dor, um sofrimento, uma perda. Somos beco de saída. Ou somos Cafarnaum, quando acreditamos que sabemos muito, mas pouco fazemos. Quando confundimos conhecimento com transformação interior. Aí, a gente remata tudo isso dizendo o quê? A consolação espírita, o consolador, a luz de Deus, diz que ele não condena. Deus é só amor e vem para educar através do seu evangelho. E o Espiritismo nos mostra que não existe cidades ou pessoas condenadas. Há apenas espíritos em diferentes estágios de aprendizagem ou níveis de consciência. Toda advertência de Jesus é um convite dele ou dos seus missionários, aqueles que assumem esse papel, o progresso, a evolução espiritual. Concluímos dizendo, relembrando, que aqui a nossa fonte de estudo está no Evangelho de Lucas, Novo Testamento, na tradução aqui de Haroldo Dutra, mas pode ser qualquer uma outra, em Kardec, o Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, vai falar também sobre alguns aspectos interessantes sobre isso. Também nas obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, especialmente O Nosso Lar, e outros. Vocês podem acessar Missionário da Luz. Também Emmanuel, Consolador, Pensamento e Vida. Muito importante a gente aprimorar e ler, aprimorar os estudos, refinando cada vez mais, mas principalmente ressignificar aquilo onde a gente escorrega na espiral, para que possamos evoluir fazendo conexões com níveis mais de profundidade, assim como nos ensina Jesus, e um dia
podemos nos encontrar em um novo plano evolutivo. Gratidão e até a próxima, se assim Deus o permitir.